primeira é assim: a Santa Ceia tem de ser à noite? Perguntaram, porque alguém assistiu um dos cultos, na Gleba ali, Ribeirão Bonito, creio que foi, né, na casa do irmão Ronivon, e o culto lá de manhã, às vezes no sábado. Então, como não pode todo mundo estar aqui, e a gente tem que fazer esse trabalho assim, né, da manhã, ou à tarde, ou à noite, não temos, mas vamos aqui. Aí eu perguntei se eu creio que esse irmão deve ter visto, né, o culto de Santa Ceia na Gleba, ou assim por diante, lá em Teodoro Sampaio. Agora, eu respondi assim, tem alguns pontos escriturísticos aqui. Eu não tenho na Escritura Sagrada registro dizendo que a Santa Ceia tem de ser especificamente tal dia. Nós não temos o horário, que não tem na Bíblia. Todo dia, 1º do mês, vocês vão tomar Santa Ceia. Então, a gente não vê isso na Escritura, né? Mas eu gosto de sempre ler a Escritura. O apóstolo Paulo, dizendo em 1 Coríntios, né, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, tem bastante escritura aqui, mas eu quero ser rápido. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 até o verso de número 20, ele diz assim para nós, ó: nisto, porém, que eu vou dizer, 11, verso 17 até 20. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão, e em parte eu creio. Aí, verso 19: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A verso 20: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer da ceia do Senhor. É que, conforme a pergunta do irmão, fui lendo aqui e foi ajudando o conhecimento mais. É que o Mombrana fala, o apóstolo Paulo diz assim: vos jantar não para comer a ceia do Senhor. Não vem aqui para jantar na ceia do Senhor. Ele fala, porventura não tem casa para comer, né? Então não é para vir aqui comer o meio pão ou tentar satisfazer a carne aqui. Mas nós entendemos que a Bíblia nos ensina que isso é somente um símbolo, né? Então, não para comer a ceia do Senhor. Você deve comer em casa. Aí, em outra escritura, eu falei da repreensão. Agora, veja, a ceia é uma representação, um memorial. É que na pergunta deu certo isso aqui, né? Nós achamos por falar aos nossos irmãos, para que realmente, por ser um símbolo, nós devemos cumprir isso também. Uma igreja que não tem a Santa Ceia está em falta com Deus. Uma igreja que não tem a Santa Ceia, não tem a do lava-pés, também está em falta. Ou tem a lava-pés e não tem a ceia, está em falta. Amém? E também se tem os dois, mas se não é conforme diz a Escritura, o pão é comprado numa panificadora ou qualquer algo assim, também está meio fora de ordem, né? Mas aqui em Atos capítulo 2, verso 42, o apóstolo Paulo diz para nós aqui: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então não marca de específico que tinha que ser em tal lugar. Por exemplo, vou adiantar aqui já para ganharmos tempo, né? Por exemplo, quando Jesus, depois da ressurreição, os dois discípulos iam a caminho a Emaús, logo ele estava falando sobre Jesus, o que tinha acontecido. Jesus se apresenta ali do lado deles, e fala, mas você não sabe o que aconteceu, e contou a história, né, tudo. Aí depois eles perceberam, conforme Jesus falava, aí ele falou, você não quer ir conosco, já está tarde. Aí eles foram para casa e partiu a Santa Ceia com eles. E foi já era tarde, mas nós não entendemos que horário da tarde, não temos horário específico, né? Por exemplo, no momento da ressurreição, por exemplo, Maria Madalena e outra Maria foi ver o sepulcro, aconteceu tudo aquilo lá que vocês já sabem, e depois, mais tarde, ele se apresenta com os irmãos. Amém? E a Bíblia diz que quando ele estava lá na ceia, conversando, partindo o pão, ele só reconheceu ele por causa do partir do pão, da maneira que ele quebrava o pão. Amém? Aí os dois falavam, porventura então não ardiam nossos corações quando nos falava pelo caminho?
Eles entenderam que era ele. Amém? Então nós sabemos que a Santa Ceia, nós não temos tempo específico. O apóstolo Paulo, sempre que encontrava os irmãos, ele também partia a ceia, aproveitando as viagens e assim por diante, porque nem todos podem estar no culto, né? No sábado, no domingo, né? No primeiro sábado do mês, primeiro domingo, em cada 2 meses, 3 meses, cada um que faça conforme pode se fazer, né? Mas o importante para nós é saber que Jesus deu esse mandamento para nós. Ele diz assim que como eu fiz, façai-vos também. Amém? Quer ter as benevolências de Deus? Benevolência é fazer o que ele fez. Eu tenho bastante escritura aqui, mas nós vamos, já respondeu, né? Já está certo.